Existe um momento tão fundamental em sua história pessoal que seu DNA espiritual carrega seu eco. Um instante que não ocorreu no tempo, mas criou o tempo como o conhecemos. O momento em que a possibilidade do não surgiu no universo do sim perfeito. Isto não é mitologia, é metafísica aplicada. É a gênese de todo conflito que você já experimentou, de toda sombra que já pairou sobre sua alma, de toda dúvida que sussurrou. E se eu for a fonte? Hoje não reconstruiremos apenas uma conversa. Vamos realizar uma cirurgia no próprio conceito de rebelião, dissecando o primeiro pensamento que ousou imaginar uma realidade alternativa ao amor absoluto. Você está prestes a testemunhar a autópsia do orgulho primordial. Para compreender a magnitude cósmica deste evento, precisamos primeiro demolir um equívoco fatal. A ideia de que o céu pré-queda era uma utopia inerte. Não era. Era um ecossistema dinâmico de glória recíproca. Imagine não uma sinfonia, mas o próprio princípio da harmonia tornado realidade pulsante. A vontade de Deus não era uma lei externa a ser obedecida, era a corrente vital que fluía através de cada ser celestial, que a recebia, refratava e devolvia como adoração espontânea, um ciclo perfeito de dar e receber glória. Neste sistema fechado de bondade necessária, onde amar e adorar eram tão naturais quanto respirar, algo impossível aconteceu. Nasceu o contrafactual, o e se? E se eu não refletir, mas ser a fonte? Esta pergunta não veio de um lugar de ignorância ou carência, veio do lugar de maior privilégio ontológico possível, da mente que estava mais próxima do fogo central, que compreendia mais profundamente a mecânica da glória. E aqui está o paradoxo trágico. Foi o excesso de compreensão, não sua falta, que gerou a distorção. Como um espelho tão perfeito que começa a acreditar que cria a imagem que meramente reflete. As Escrituras nos dão 3 ângulos de um prisma trágico. Ezequiel 28 oferece o diagnóstico patológico. Elevou-se o teu coração, corrompeste a tua sabedoria. Isaías 14 fornece os sintomas verbais, os 5 eu subirei, que são um tratado de teologia invertida. Apocalipse 12 mostra a crise metastática, a guerra e expulsão. Mas entre esses versículos há um vácuo narrativo, não um vazio, mas um silêncio carregado. É nesse silêncio que operamos hoje. Com as ferramentas da exegese rigorosa e da análise do caráter divino revelado consistentemente, aquele que longe de si está o Senhor dos ímpios, mas a oração dos justos escuta, Provérbios 15, 29, preenchemos não com ficção, mas com extrapolação teologicamente necessária. Esta não é uma dramatização, é um experimento mental e espiritual. O que a justiça tem que oferecer antes de julgar? O que o amor deve dizer antes de lamentar? Estamos diante não da queda de um anjo, mas do primeiro caso de auto-engano metafísico. O cenário não é acidental, é revelador. O monte da congregação de Isaías 14:13 não é um endereço celestial, é uma posição relacional. Na antiga cosmologia do Oriente Próximo, o monte era onde os deuses se reuniam. Isaías usa essa imagem para descrever o lugar de governo e intimidade mais próximos do trono. Lúcifer não queria um trono qualquer, queria aquele trono, não pela vista, mas pela autoridade relacional que representava. E quem era ele para almejá-lo? Ezequiel 28, 12 a 14 não descreve um anjo, descreve uma obra-prima funcional. Querubim ungido que cobre. Esta frase contém uma cosmologia inteira. No tabernáculo, os querubins de ouro cobriam a arca da aliança, criando o propiciatório, o lugar onde a glória de Deus repousava e onde o sangue da expiação era aspergido. Lúcifer era parte da mobília do trono, um elemento da arquitetura da presença. Suas asas não eram para voar, eram para cobrir, para proteger a santidade, para definir o limite do Santo dos Santos.
Sua beleza, catalogada em 9 pedras preciosas, não era estética, era simbólica. 7 dessas pedras reaparecem no peitoral do sumo sacerdote, Êxodo 28, 17 e 20, representando as tribos de Israel diante de Deus. Lúcifer era, portanto, um símbolo vivo, um mediador representativo da criação diante do Criador. Cada pedra falava de um atributo divino que ele devia manifestar. O problema começou quando ele começou a ler as pedras ao contrário. Em vez de "isto reflete Deus", leu "isto é Deus em mim". Esta é a essência do que chamamos de catástrofe semântica. Na linguística, o significante, a palavra água, não é a coisa em si, H2O. Lúcifer confundiu o significante, sua beleza extraordinária, com o significado, a glória de Deus. Ele pensou que o reflexo era a realidade. Esta confusão entre ser imagem e ser o original é a raiz de todo pecado posterior. É o mesmo mecanismo que faz um homem rico acreditar que seu valor está no seu patrimônio, ou um intelectual acreditar que sua identidade está na sua erudição. A resposta divina é clinicamente perfeita. Quando Adão pecou, Deus perguntou "onde estás?", uma pergunta sobre posição relacional. Quando Caim pecou, "onde está Abel?", uma pergunta sobre responsabilidade relacional. Com Lúcifer, a pergunta é mais radical ainda. Por que se ensoberbeceu teu coração? Uma pergunta sobre motivação ontológica. Deus não pergunta sobre ações, mas sobre estado de ser. É como se um oncologista perguntasse não onde está o tumor, mas que desequilíbrio celular permitiu que esta célula esquecesse sua função no corpo e decidisse se multiplicar sem controle. O silêncio que precede a fala divina não é passivo, é ativo. É o peso de uma eternidade de comunhão ininterrupta. Cada milênio não era uma unidade de tempo, mas um extrato de relacionamento. Nesse silêncio está codificada toda a história do amor não exigido que fluía do trono para o querubim e do querubim de volta ao trono em adoração espontânea. Esse silêncio é a assinatura acústica da graça pré-criacional. A primeira palavra de Deus é uma obra-prima de terapia divina. Filho da alva. No hebraico, Ben Shahar é denso de significado. Ben, filho, estabelece origem e identidade. Você veio de mim. Shahar, alva, o romper do dia, estabelece função e propósito. Você é aquele que anuncia minha chegada, que testemunha da luz que está por vir. É um título que encapsula toda a economia de sua existência, recebido para proclamar. A identidade define a missão. Mas então vem a pergunta que é um bisturi metafísico. Por que se ensoberbeceu o teu coração? A palavra ensoberbeceu em hebraico é gabá, elevar, exaltar, mas não no sentido de glorificar algo externo, no sentido de elevar a si mesmo como objeto de exaltação. É o verbo do narcisismo espiritual. Deus está perguntando: que processo interno transformou um canal em fonte? Que alquimia perversa transformou a água que flui em água que estagna e se admira a si mesma? Então Deus expõe os 5 eus de Isaías 14, mas não como acusação, como espelho. Observe a progressão lógica. 1. Subirei ao céu. O movimento inicial. Não é ainda tomarei, mas irei até. É o desejo de transcender o lugar designado. 2. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Agora é comparativo. Acima das estrelas, não apenas diferente, mas superior aos pares. É o desejo de transcendência relacional. 3. No monte da congregação me assentarei. Aqui ocorre a usurpação específica. Não é mais um trono, mas aquele trono. O lugar do governo íntimo. É o desejo de transcendência autoritativa. 4. Subirei acima das mais altas nuvens.
A escalada se torna cósmica. As nuvens na Bíblia frequentemente representam a glória manifesta de Deus. Êxodo 16:10, 1 Reis 8:10. É o desejo de transcendência gloriosa. 5. Serei semelhante ao Altíssimo. O objetivo final. Não servirei, não refletirei, mas serei semelhante. É o desejo de transcendência ontológica, não de posição, mas de natureza. Esta progressão não é aleatória, é a anatomia completa da apostasia, do desejo por um lugar melhor à pretensão de ser um ser diferente. Deus, ao vocalizar isso, está realizando uma intervenção terapêutica, fazendo Lúcifer ouvir sua própria patologia verbalizada. É como mostrar a um alcoólatra um vídeo de si mesmo embriagado, uma confrontação dolorosa, mas necessária para quebrar a negação. Aqui chegamos ao núcleo duro de nossa reconstrução. A pergunta não é se Deus ofereceu perdão, mas como? Porque negar a oferta é negar a própria lógica do caráter divino revelado nas Escrituras. O Deus que estabelece o princípio da advertência prévia como parte de sua justiça, Ezequiel 3, 18, 19, 33, 7 a 9, teria violado seu próprio padrão com sua criação mais elevada? Vejamos o padrão da graça pré-julgamento na economia bíblica. Antes do dilúvio, 120 anos de construção de uma arca que era, em si mesma, um sermão visível. 1 Pedro 3:20. A graça como espaço temporal. Antes de Sodoma, a negociação de Abraão, onde Deus concorda em poupar toda a cidade por causa de 10 justos. Gênesis 18, 22 a 33. A graça como intercessão representativa. Antes do Êxodo, as 10 pragas como advertências progressivas a Faraó. A graça como processo escalonado. Antes do cativeiro assírio e babilônico, séculos de profetas, desde Elias até Jeremias. A graça como palavra persistente. Diante deste padrão irrefutável, seria uma anomalia teológica Deus não ter oferecido alguma forma de oportunidade a Lúcifer. Não por mérito do rebelde, mas por fidelidade ao próprio caráter de Deus. Portanto, reconstruímos a oferta baseados nesta lógica teológica. Primeiro, Deus apela para a memória. Lembras-te? Na economia bíblica, a memória não é mera recordação, é ativação cognitiva. Lembrar, em hebraico, zakar, envolve trazer a consciência de forma a produzir ação correspondente. Quando Deus diz a Israel, lembre-se, é sempre um chamado ao arrependimento e retorno. Aqui Deus está tentando acionar o software relacional que ainda existia na mente de Lúcifer, antes que fosse completamente sobrescrito pelo vírus do orgulho. Em seguida, Deus descreve as consequências com precisão cirúrgica. Um abismo que nem mesmo eu criei. Esta frase é teologicamente crucial. Ela nega o dualismo. Deus não criou o mal como princípio paralelo e afirma a doutrina da privação. O mal é a ausência, corrupção ou perversão do bem. Agostinho explicou: assim como a cegueira não é uma coisa, mas a ausência da visão, o mal não é uma substância, mas a ausência do bem. Deus está dizendo: você está escolhendo tornar-se uma ausência ambulante, um vácuo espiritual. Mas a oferta final revela algo surpreendente sobre a natureza do arrependimento angelical. O arrependimento humano muitas vezes nasce da dor, da consequência, da fraqueza exposta. Mas qual seria a motivação para o arrependimento de um ser perfeito que não conhece fraqueza? Apenas o reconhecimento da verdade sobre si mesmo. Deus oferece a Lúcifer a chance de um arrependimento filosófico. Não arrependa-se porque vai sofrer, mas arrependa-se porque você está errado ontologicamente. Seria o ato mais puro de humildade possível, um ser perfeito curvando-se não por coerção, mas por reconhecimento da verdade metafísica. E aqui está a oferta mais radical.
restaurarei-te a algo ainda mais profundo. Isto sugere que o perdão oferecido não era mera restituição, mas elevação através da humilhação. Lúcifer poderia ter se tornado o exemplo máximo da graça triunfante, o rebelde que voltou não por medo, mas por amor à verdade. Seu canto teria ganhado uma nova nota, não apenas a alegria da inocência, mas a profundidade do perdão recebido. Ele teria conhecido uma dimensão do caráter de Deus que mesmo os anjos fiéis não conheciam, a profundidade do amor que perdoa a traição mais íntima. Esta oferta revela que o céu pré-queda, embora perfeito, não era completo. Faltava-lhe a conhecer o Redentor. A queda de Lúcifer tragicamente tornou-se o catalisador para a revelação da profundidade final do caráter de Deus. Não apenas aquele que é amado por seres perfeitos, mas aquele que ama e redime seres caídos. A oferta rejeitada por Lúcifer se tornou, através de Cristo, a oferta aceita por nós. A hesitação de Lúcifer não é um vácuo emocional, é um campo de batalha cosmológico. Sua mente, a mais perfeita já concebida, opera com uma clareza que nos seria insuportável. De um lado da equação, o reconhecimento humilde de sua natureza derivada, que cada fóton de sua glória era um empréstimo ontológico, que sua sabedoria era uma participação finita na sabedoria infinita, que seu ser era um eco, nunca a voz original. Do outro, a sedutora ilusão da autogênese espiritual, a crença de que ele poderia ser causa de si mesmo, causa sui, o sonho proibido de toda criatura, a autoposse absoluta. Sua resposta, a recitação calma, quase litúrgica dos 5 eu, transcende a mera desobediência. É um ato fundacional. A fundação da primeira religião alternativa, o culto ao self como divino. Observe a estrutura linguística. Cada eu é um verbo de ação autogerada. Não há espaço para o tu divino. Esta é a primeira heresia formal, não apenas material, a negação da diferença ontológica radical entre criador e criatura. A distinção não é de grau, mas de espécie. Não é que Deus tenha mais ser, ele é o ser. As criaturas participam do ser. Lúcifer nega esta participação, pretendendo ser fonte, não recipiente. Sua justificativa filosófica, prioridade não é superioridade, é uma obra-prima de sofisticação demoníaca. É um ataque direto ao princípio metafísico da causalidade. Na filosofia clássica, a causa é sempre superior ao efeito. O artista é superior à sua obra, o arquiteto ao edifício. Lúcifer propõe uma cosmologia horizontal, onde Deus é apenas o primeiro de uma série, não a fonte transcendente. É o nascimento do panteísmo. Se tudo é Deus, então eu também sou. E do gnosticismo. A centelha divina em mim precisa apenas se libertar. Ele semeia a ideia de que a divindade é um estado a ser alcançado, não uma pessoa a ser adorada. A transformação física é uma epifania do princípio espiritual. A luz que se contrai e se volta sobre si mesma é o retrato exato do amor que, em vez de se dar, que é a essência trinitária de Deus, se admira. O amor que se auto-reflete ad infinitum não produz calor, mas frio. Não ilumina, mas absorve a luz ao redor. Lúcifer não ganha maldade como uma nova qualidade. Ele perde bondade por privação. Como escreveria Agostinho séculos depois, o mal não tem natureza alguma. A perda do bem recebeu o nome de mal. Sua beleza, divorciada da humildade, torna-se vaidade. Vaidade vem do latim vanitas, vazio. Sua sabedoria, divorciada da verdade, torna-se astúcia, a habilidade de usar o conhecimento para manipular. Seu poder, divorciado do amor, torna-se coerção. E os anjos que o seguem?
Porque 1/3 da hoste perfeita adere a esta lógica distorcida? A resposta está na natureza paradoxal da liberdade amorosa. O amor, para ser amor, deve poder dizer não. Caso contrário, é apenas necessidade ou programação. Os anjos caídos foram seduzidos não apenas pelo carisma de Lúcifer, mas por uma promessa ontológica falsa, a de que poderiam evoluir além de sua natureza criada. Eles trocaram a participação na glória divina, que recebem de graça, pela posse de uma glória própria, que é impossível para uma criatura. É a queda da adoração, reconhecimento do outro como digno, para a idolatria, a adoração da própria capacidade de criar significado. O julgamento de Deus não é uma reação, é uma declaração performativa. Quando Deus diz, como caíste do céu, ó estrela da manhã, ele não está decretando algo novo, está nomeando uma realidade já consumada pela escolha de Lúcifer. O verbo caíste está no perfeito profético hebraico. Um fato tão certo no plano divino que é descrito como já realizado. O juízo não é um castigo arbitrário, é a consequência lógica de uma escolha ontológica, assim como a escuridão é consequência de fechar os olhos ao sol. Mas então, no ápice do juízo, ocorre uma explosão de graça que redefine toda a história cósmica. Deus profere Gênesis 3,15, o proto-evangelion, não na Terra, após a queda humana, mas ali, na corte celestial, diante dos anjos fiéis e caídos. Este momento é revolucionário. Significa que a encarnação, a cruz e a ressurreição não são uma resposta de emergência ao pecado humano. São a revelação do coração eterno de Deus. O Cordeiro morto desde a fundação do mundo, Apocalipse 13:8, não é uma metáfora poética, é uma realidade metafísica. A redenção não é o plano B, é a expressão máxima do plano A. Ao pronunciar esta profecia a Satanás, Deus está realizando uma ação estratégica tripla. 1. Revelando a onisciência como base da soberania. Sua rebelião não me surpreendeu, eu já havia incorporado sua existência em meu plano redentor. É a demonstração suprema de que nem mesmo o mal pode frustrar os propósitos divinos, pode apenas servi-los de forma inversa. 2. Estabelecendo os termos paradoxais do conflito. A batalha será travada não no reino angelical que você cobiça, mas no reino humano que você desprezará, e será decidida não por poder cósmico, mas por um descendente humano. Deus está transferindo o teatro de operações para um campo onde a vitória virá através da fraqueza, o calcanhar ferido, não do poder que Satanás idolatra. E 3. Desferindo um golpe irônico de justiça poética. Aquele que aspirava a ser como o Altíssimo será esmagado por um homem humilde. Aquele que desejou um trono acima das estrelas será derrotado por alguém nascido num estábulo. A vitória virá através da kenosis de Cristo, que é o antídoto exato para a plenoxia de Lúcifer. A guerra que segue, liderada por Miguel, não é uma competição de força bruta, é uma demonstração pedagógica cósmica. Miguel, que significa quem é como Deus, personifica a resposta à pretensão luciferiana. Ele não luta com ira, mas com a autoridade delegada daquele cujo nome carrega. Sua vitória prova que a lealdade à verdade, que é uma pessoa, é infinitamente mais poderosa que a rebelião, mesmo quando apoiada em talentos extraordinários. A espada de Miguel não é mais afiada, sua posição é mais verdadeira. O que esta autópsia da primeira rebelião revela sobre nós, seres feitos do pó, mas portadores da imagem?
Primeiro, sobre a raiz do nosso pecado. Nosso pecado nunca é primariamente moral, é ontológico. Toda vez que buscamos nossa identidade fora do Filho amado em quem Deus tem prazer, Mateus 3,17, estamos reencenando o drama luciferiano. Quando um pai busca sua glória no sucesso profissional em detrimento da família, quando um artista busca sua validação na aclamação em vez da beleza criada, quando um líder busca poder pelo poder, todos estão em microcosmo recitando os 5 eu. Estamos confundindo o ser portador da imagem com ser a realidade original. Esta confusão é a mãe de toda ansiedade, vaidade e solidão humana. Segundo, sobre o coração eterno de Deus. A oferta de perdão a Lúcifer rasga o véu da eternidade passada para nos mostrar que a graça não começou no Gólgota, foi manifestada no Gólgota. A cruz é a encarnação histórica de um princípio eterno no coração divino, o amor que busca o rebelde. Se Deus estendeu a mão ao arqui-rebelde, que braço rejeitará o seu clamor? A porta que Lúcifer empurrou com desdém filosófico está escancarada para você, não porque você seja menos rebelde, mas porque Cristo a abriu com seu corpo. Terceiro, sobre a estratégia da nossa libertação. A voz que sussurrou, eu serei semelhante, no ouvido de Lúcifer, agora sussurra em seu interior. Você merece mais. Deus está limitando você. Seja seu próprio Deus. É a mesma mentira, adaptada. Mas temos o antídoto que Lúcifer desprezou, o caminho quenótico de Cristo. Enquanto Lúcifer disse, eu subirei, Cristo, sendo em forma de Deus, não o julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Filipenses 2, 6, 7. A cura para o veneno do autoengrandecimento não é a autoflagelação, mas a recepção humilde do amor que nos declara justos. Esta história, portanto, não termina com uma queda, termina com um convite histórico cósmico. O mesmo Pai que caminhou pelo pavimento celestial em direção a um filho que se perdia em seu próprio brilho, caminhou na história para você, na pessoa de Jesus. A conversa que Lúcifer terminou com um não que ecoa através dos milênios é a conversa que você pode reabrir com um sim que ressoa na eternidade. O último diálogo no céu selou o destino de um anjo. O próximo diálogo, entre o Deus que ainda chama e o seu coração que ainda pode responder, pode selar seu destino. De que lado deste diálogo cósmico pessoal você escolhe ficar? Se esta jornada pelas nervuras da primeira rebelião tocou algo profundo em você, se fez você reconhecer os ecos sutis do eu subirei em suas ambições e a profundidade vertiginosa do venha a mim que responde a cada um deles, então você não apenas ouviu uma história, você participou de um diagnóstico cósmico. Na próxima semana, desceremos desta cena pré-temporal para o momento mais denso da história, o Gólgota, mas sob um ângulo que reconfigurará sua compreensão da vitória, a acústica da redenção, o que o abismo ouviu quando o Cordeiro gritou, está consumado. Investigaremos não apenas o que aconteceu na cruz, mas o que aconteceu a partir da cruz nas dimensões espirituais. A resposta não apenas chocará você, pode redefinir sua noção de vitória. Mas agora, neste momento pós-diagnóstico, a prescrição está em suas mãos. A escolha é intimamente sua. O arrependimento que Lúcifer rejeitou como fraqueza filosófica é o portal que Cristo consagrou como poder transformador. Feche este vídeo e, em vez de apenas refletir, responda. A conversa que começou antes dos tempos continua, e o seu nome está na ponta da língua daquele que fala. Comente eco do eterno sim, se você escolhe responder ao chamado que transcende tempo. Suas palavras não são apenas texto, são testemunho na grande nuvem. Compartilhe esta mensagem. Alguém precisa ouvir que a primeira história de amor da criação não foi um idílio, mas um pai atravessando abismos de rebelião para resgatar filhos e que ele ainda atravessa quaisquer abismos que o separam dele. Porque no fim, esta narrativa não é sobre como um anjo caiu, é sobre como o amor se inclina e continua se inclinando, até que cada eu subirei se transforme em um eis-me aqui, até que todo eco de queda seja absorvido pelo clamor da ressurreição.